CREFcast, o podcast do profissional de educação física. Olá, seja bem-vindo ao CREFcast, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, CREF 12PE. Cada programa aborda uma temática relacionada à educação física, com dicas, sugestões e esclarecimento de dúvidas sobre diversos assuntos relacionados ao setor. Se você está ouvindo por alguma plataforma de áudio, siga nossa playlist, ou se você nos acompanha pelo YouTube, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dúvidas, sugestões ou outros assuntos, mande um e-mail para cref12cast@gmail.com. E no programa de hoje vamos tratar do tema Como funciona a fiscalização do CREF. E os nossos entrevistados são a vice-presidente do CREF 12PE, a professora Nilúzia Arruda, e o chefe da fiscalização do CREF 12PE, professor Marcelo Santos. Professor, como funciona a fiscalização do CREF? A nossa fiscalização funciona através de denúncia, através de fiscalizações de rotina ou através de solicitações de outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo. Quando chegamos no local, a primeira coisa que os agentes fazem é se identificar enquanto agentes de fiscalização e procurar saber quem é que está ministrando as atividades no local. Lembrando que para ministrar as atividades, a pessoa tem que ser um profissional de educação física registrado. Quando chegamos numa academia, além de procurar saber quem é que está ministrando, também procuramos saber se aquele local é um local registrado, se tem um responsável técnico ali para supervisionar todas as atividades. Procuramos saber também se o local tem estudantes, se tem personagens. Lembrando que o estágio, para ser considerado regular, tem que ter uma série de medidas de acordo com a lei do estágio, a Lei 11.788, onde o estágio tem que ter a supervisão constante do profissional e também um contrato de estágio. Procuramos saber se aquele personal que está atuando também é registrado. Não basta ser só graduado, tem que ser registrado no conselho. E, posteriormente, a nossa fiscalização averigua as questões dos maquinários, se estão em boas condições, também a questão de ficha de treino, se o estabelecimento ele faz anamneses. Enfim, a nossa fiscalização funciona dessa forma. Professora Nilúzia Arruda, como academias devem proceder para o funcionamento? Bem, o funcionamento, como qualquer empresa, né, deve ter o registro legal da empresa, CNPJ, contrato social, mas antes de tudo deve haver um profissional de educação física para atuar no estabelecimento. Esse registro, com todos esses documentos, é solicitado o registro da pessoa jurídica, e a partir daí é emitido um certificado de pessoa jurídica que também é observado no processo fiscalizatório. Então, além de todos os documentos legais para abertura da empresa, preencher os requerimentos que são solicitados pelo Conselho Regional de Educação Física e ter o profissional de educação física em todo momento em que o estabelecimento estiver em funcionamento. E esse deve ser declarado não só o profissional que será o responsável técnico da academia, que é quem vai responder tecnicamente por tudo que acontecer no estabelecimento, assim como também os outros profissionais que farão parte do quadro técnico do estabelecimento. Professor Marcelo Santos, estudante pode ficar sozinho na sala de musculação, por exemplo? Estudante, em nenhuma hipótese, pode ficar sozinho ministrando as atividades, né? O estudante, para ser considerado estagiário, ele tem que ter o contrato de estágio, é um contrato assinado em 3 vias, pelo estudante, pela unidade concedente do estágio e também pela faculdade. Não basta só o estudante querer estagiar, a faculdade precisa autorizar esse estágio. E também o estudante tem que ter a supervisão de um profissional. Então, em nenhum momento ele pode ficar sozinho ministrando as atividades sem que tenha essa supervisão. E como posso fazer uma denúncia ao conselho? A denúncia pode ser feita através do nosso site, cref12.org.br, tem um link que você clica, o link denuncie. Lá você
coloca todas as informações, é importante que todas as perguntas sejam respondidas, principalmente saber dias e horários em que ocorrem a irregularidade, e as denúncias também podem ser feitas através pelo WhatsApp. O DDD 81, o número é o 98877-6678. Importante colocar todas as informações possíveis para que as nossas equipes se desloquem até o local, no horário, no dia correto, para que a gente possa pegar a irregularidade. Professora Milúzia Arruda, é preciso ter CREF para ministrar aulas de dança ou lutas dentro da academia? Excelente pergunta. A academia, quando ela é aberta, junta comercial, junta às instituições legais, ela é aberta como um estabelecimento de condicionamento físico, né? Considerando isso, a abertura, o proprietário ele precisa declarar o seu quadro técnico, que são os profissionais de educação física, que atuam com essa intervenção específica dentro do estabelecimento. Então, todos os profissionais que vão atuar na academia precisam ter registro junto ao conselho para constar nesse quadro técnico. Hoje nós sabemos que profissionais de luta e dança, em algumas situações, não precisariam ter o registro junto ao conselho. Principalmente a dança em seu contexto cultural e as artes marciais em seu contexto competitivo, né? Então, a orientação que é dada é que se existir alguma atividade do tipo que não seja ministrada por profissional de educação física dentro desses estabelecimentos, esse profissional, ele não pode ser funcionário, porque aí vai caracterizar que ele está atuando com condicionamento físico. Ele precisa ter um contrato de sublocação de espaço e atuar como se, por exemplo, a escola de dança fosse daquela determinada pessoa, né, ter um contrato de sublocação e toda a administração legal dessa atividade ser direcionada a esta pessoa, assim como as lutas e artes marciais. Professora, qual a pena para o exercício ilegal da profissão? Bom, o exercício ilegal da profissão, principalmente quando diagnosticado dentro desses espaços, ele é uma contravenção penal, né? Então, as pessoas que são identificadas no exercício ilegal da profissão, eles são notificados e, a partir daí, é encaminhado para os órgãos que irão tomar as devidas providências, como Delegacia do Consumidor, né? Hoje a gente também faz essa averiguação na parte digital, né? Por declarar que exerce profissão regulamentada também é uma contravenção penal. E aí a Delegacia de Crimes Cibernéticos também é acionada nesse sentido. E o processo legal ele é seguido conforme os desdobramentos jurídicos. Professor Marcelo Santos, o estudante precisa ter o que para estagiar? Então, o estudante ele tem que seguir o estágio, na verdade, né? Tem a diferença de estudante e de estagiário. O estudante é uma pessoa que está passando pela graduação. O estagiário é um estudante que está desenvolvendo as suas atividades na prática. E para ser considerado estagiário, ele tem que seguir a lei de estágio, que é a lei 11.788. Nessa lei fala que ele tem que ter o contrato de estágio, é um contrato assinado em 3 partes, unidade concernente do estágio, o estudante e a faculdade, e precisa ter a supervisão de um profissional durante as suas atividades. Também é importante frisar que pela resolução 06 de 2018 do CNE-SESC, que é o Conselho Nacional da Educação, fala que o estágio deve ocorrer na parte específica do curso, sendo parte específica a segunda metade do curso. É só para deixar claro, essa resolução ela traz na primeira metade do curso um conteúdo, vamos dizer assim, básico, tanto para a licenciatura como para bacharelado, e na segunda metade ela vai para a parte específica, quem vai querer cursar a licenciatura, quem vai querer cursar o bacharelado. Aí, nessa resolução traz que o estágio deve ser considerado na parte específica do curso, sendo assim na segunda metade. Em resumo, o estudante tem que ter o contrato de estágio, o estudante tem que ter a supervisão e tem que estar na parte específica do curso para poder estagiar. Professor, outra dúvida recorrente para aqueles que moram em condomínio. Precisa se registrar a academia do condomínio?
Então, vamos fazer uma diferenciação da academia do condomínio e de uma empresa que está prestando serviço nessa academia. A academia do condomínio não precisa ter o registro aqui em Pernambuco junto ao conselho. Mas se naquela academia, vamos dizer assim, os condôminos contrataram uma empresa para prestar o serviço, aí sim, essa empresa é obrigada a se registrar no conselho. Professora Nilúzia Arruda, eu preciso registrar a minha assessoria? Sim, é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente tem um problema muito sério, né? Todas as pessoas, os estudantes de educação física, aquelas pessoas que têm alguma identificação, por exemplo, com a corrida ou com o treinamento funcional, se acham, né, que acham que podem atuar como profissional da educação física. E o registro da empresa, da assessoria enquanto empresa, declarando que eu sou a empresa que forneço atividade física e eu tenho profissionais de educação física registrados para atuar com a sociedade. Então, é importante, sim, esse registro, ele é obrigatório, né? Considerando que o nosso papel principal é garantir que a sociedade está sendo atendida por profissionais de educação física. Então, hoje, a assessoria, é bom a gente ter falado isso, porque nos espaços públicos, a gente vê que está inchado, né? A gente fala de inchaço porque é uma ao lado da outra. A gente vai na beira-mar das principais praias da região metropolitana. Então, são várias assessorias, uma ao lado da outra. Treinamento funcional, corrida, né, nos parques. Então, fica difícil identificar. Então, a gente tem recebido algumas denúncias, mas fica até para o próprio conselho fazer essa intervenção de fiscalização, a gente não sabe quais são as assessorias que hoje estão registradas e quais as que não são. Se são registradas, a gente, enquanto fiscalização, enquanto órgão orientador e fiscalizador, entende que, estando registrada, ela tem um responsável técnico, ela tem um profissional fazendo essa atuação. E não estando registrada, a gente não tem como fazer essa identificação, se é um leigo ou se não é, né? E muitas vezes acontece de ter um profissional, mas também ter o consentimento do exercício legal. Mas a gente tendo esse controle, é bem mais fácil, né, até para que as pessoas que estejam, né, na condição do exercício legal sejam identificadas, punidas, e aí abre espaço para profissionais de educação física que tenham as suas empresas devidamente registradas, possam trabalhar de forma correta. E nas escolas, professora, as escolas públicas ou privadas, como funciona a fiscalização do conselho? Perfeito. A educação física, o profissional da educação física, independente da sua área de intervenção, ele precisa ter o registro junto ao seu conselho, né, ao órgão regulamentador, que é o CREF. Então, nas escolas, a escola em si, ela não é fiscalizada, né? O processo de abordagem na escola é um processo de orientação, onde nós falamos com a gestão da escola para identificar quem são as pessoas que naquele local estão atuando com as atividades privativas do profissional da educação física. Sejam as aulas de educação física escolar, sejam as aulas de treinamento, sejam os projetos sociais voltados para exercícios físicos, atividades físicas na escola. Então, todas essas intervenções são realizadas pelo profissional da educação física. Então, nós vamos até a escola, né? A equipe de fiscalização vai até a escola, se identifica, pede para falar com a gestão. Muitas vezes, não solicitamos o contato direto com o professor, porque naquele momento ele pode estar em aula, né? Ele pode estar numa reunião. E aí a gente vai buscar e ver quem são. Se a informação é passada, no mesmo momento, os fiscais verificam no sistema do conselho se aquele profissional tem o registro, já notifica, já informa no termo de orientação que existe sim o profissional de educação física, que esse profissional é registrado, porque infelizmente ainda se encontram muitos professores de outras disciplinas complementando carga horária com a educação física, então é exercício legal da profissão, entendeu? Então isso é verificado. A gente, no processo, é verificado se os estabelecimentos possuem quadra, se essas quadras são cobertas, se tem condições do profissional de educação física atuar nesses locais, se existe material suficiente. É até um apanhado para que, num futuro, a gestão do CREF, na presença do presidente Lúcio, ou da Comissão de Educação Física Escolar, possa fazer visitas às secretarias, às GREs, para falar sobre a nossa profissão, para identificar o que pode ser feito para melhorar. Né? Hoje, o CREF também tem a possibilidade de fiscalização com os drones, onde essas quadras estão sendo mapeadas para ver essa condição de trabalho,
Porque muitas vezes se identifica as aulas de educação física no horário da manhã, no nosso Recife, né, que nós chamamos o Recife. Se aqui na capital é quente, imagine no interior. Então, os meninos de 11 horas da manhã tendo aula de educação física em espaços abertos, muitas vezes sem estrutura, né? E a gente consegue fazer um mapeamento sobre isso também. Complementando o que a professora Nilúcia falou, em relação ao drone, o drone foi um grande avanço para a fiscalização do CREF 12. Com esse advento do drone, a gente conseguiu também melhorar nossas fiscalizações em locais abertos, onde a gente mapeia os locais onde estão acontecendo as atividades e as nossas equipes vão lá naquele local, fazem a abordagem e fazem a fiscalização com muito mais, vamos dizer assim, eficiência, para a gente saber. Porque quando a gente vai em locais abertos, às vezes a gente chega num local, tem um profissional, certo? As nossas equipes abordam, enquanto outros locais estavam errados, as pessoas já vão saindo, já vão, vamos dizer assim, fugindo. E com o drone a gente consegue observar aquele profissional e aquela pessoa que de fato foi denunciada. E a gente consegue ir diretamente nessa pessoa. Então o drone foi um grande advento dessa gestão do CREF 12 para a fiscalização. É a tecnologia aliada, né, à fiscalização do Conselho, professora. Exato. E quando a gente fala de tecnologia, eu acredito que o processo de pandemia contribuiu bastante para aumentar essas intervenções utilizando esse recurso maravilhoso que tem a nosso favor hoje, que é a tecnologia. Muitas pessoas estão atuando de forma digital com o exercício ilegal da profissão, né? Através de Instagram, através de YouTube, através das plataformas digitais. Então, é preciso que o profissional da educação física tenha consciência de que ele precisa se identificar, mesmo de forma nas redes sociais ou através dos seus aplicativos digitais, como profissional da educação física, ou seja, informar o seu número de registro profissional. Por quê? Porque nós também estamos fiscalizando de forma digital. A fiscalização do CREF 12 entra nos perfis que dizem que prestam serviço de atividade física e verificam se essas pessoas são profissionais de educação física. Não sendo, são notificadas por exercício ilegal da profissão e os desdobramentos são os mesmos das fiscalizações presenciais. Então, é muito importante. E a gente, muitas vezes, é questionado pelo profissional, né? Ah, mas tem um monte de gente trabalhando, atuando, passando treino pelo Instagram. Os profissionais precisam denunciar, né, como o professor Marcelo já falou, ou através do site cref12.org.br/denúncia, ou através do WhatsApp do CREF 12, para que essas denúncias possam ser verificadas com print de tela, com o link do Instagram ao qual as pessoas estão fazendo essas prescrições, para que nós possamos verificar. Né? Eu costumo dizer que o profissional da educação física, ele também é um fiscal da nossa profissão. E se os olhos dele não forem os olhos do nosso conselho, nós não temos como verificar tudo. Obrigado, professora Nilúcia Arruda, vice-presidente do Conselho Regional da Educação Física, 12ª Região, CREF 12PE. Obrigado, professor Marcelo Santos, chefe da fiscalização do CREF 12PE. Obrigado. Eu queria também aqui lembrar toda a sociedade que quando for procurar um local para se exercitar, procure saber se esse espaço ele é registrado no Conselho, porque aí é a comprovação que ele tem um profissional, um responsável técnico para supervisionar as atividades que acontecem lá. Procure saber se o profissional que está lhe atendendo também é registrado, porque é a comprovação que ele passou por uma faculdade, tem conhecimento técnico e científico para passar um treino de qualidade para você. E qualquer irregularidade que você encontre, pode realizar denúncia ao nosso conselho, ao nosso departamento, pelo site, o cref12.org.br, ou também pelo WhatsApp, DDD 81, o número é 988776678. Obrigada pela excelente oportunidade. Dizer a todos que o CREF está totalmente à disposição de todos os profissionais de educação física, da sociedade, né? Hoje nós podemos dizer que 100% dos municípios pernambucanos já estão sendo visitados, já foram fiscalizados pelo CREF 12. Então isso é um ganho em qualidade, né? Para tentar garantir, sim, que o nosso estado está sendo atendido por profissionais de educação física devidamente habilitados, né? Que a sociedade ela tem esse direito. E em contrapartida que o profissional de educação física, que aí hoje no estado temos 126 faculdades formando profissionais de educação física, que essas pessoas vão ter campo profissional para trabalhar.
e não vão existir leigos exercendo a nossa profissão, que é uma profissão regulamentada. Obrigado, professores. E se você está ouvindo por alguma plataforma de áudio, siga nossa playlist. Ou se você nos acompanha pelo YouTube, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dúvidas, sugestões ou outros assuntos, mande um e-mail para cref12cast@gmail.com. Até o próximo programa. Você ouviu CrefCast, o podcast do profissional de educação física.